Olá, boa noite às mulheres desse grupo maravilhoso. Entrando aqui ao vivo agora para começar a nossa live. Olá. Boa noite a vocês, esperar as meninas chegarem. Boa noite, todo mundo se conectando. Olá, tudo bem, gente? Muito boa noite a todas vocês que estão chegando aí para assistir essa live maravilhosa em convite da Eliane e da Luciane também. Hoje, olá Eliane, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema, eu acho que bem simples, mas só que não. Que é um tema muito importante para nós mulheres que desejamos tanto ter sucesso na nossa vida pessoal e no nosso negócio. Não é mesmo? Boa noite. Quem for chegando aí vai dando boa noite para mim, para eu dar um oi para vocês, porque eu não consigo ver quem está online. A Thay Marine, boa noite. Oi, Thay, tudo bem? Boa noite. Vou começar recebendo vocês, dá um oi aí, que já já nós damos prosseguimento. Bom, nessa live, gente, a primeira pergunta que eu vou falar para vocês é: o quanto não falar não tem dificultado o sucesso profissional e pessoal na vida de vocês? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Vou dando um oi para Selma Martins, para Thay Marine, boa noite. Olá, olá, boa noite. Bom, gente, eu acho que nós podemos começar a nossa live. Essa palavrinha aqui, ó, o não. Essa palavra, ela parece que é tão negativa, não é mesmo? Mas tanto quanto sim quanto não, tudo depende da colocação e de como que nós a utilizamos na nossa vida. E por que as mulheres têm tanta dificuldade em falar o não? Então eu vou falar o porquê que isso acontece com as mulheres. Eu também vou falar quais são os sentimentos que nós temos ao falar o não, que acaba dificultando um pouco que nós a utilizemos. E também vou dar dicas práticas e algumas coisas que nós podemos fazer para aprendermos a utilizar essa palavra e inseri-la no nosso dia a dia, na nossa vida também. Como tudo na nossa vida existe um equilíbrio e esse equilíbrio é importante, o não também é muito importante para nós, ok? Bom, eu tenho um roteirinho aqui que eu vou falando para vocês, pra gente não perder muito o nexo, né? Então, o que eu acho bacana é falar sobre o não. A primeira coisa, por que nós temos dificuldade de falar o não? Então, abordando um pouquinho desde o início, tem uma teoria, no caso tem um estudioso, um psicólogo analista, que ele fala muito sobre nós seres humanos quando nós nascemos. Afinal, quem somos nós? Carl Jung, ele defende a hipótese, um estudo que ele tem referente ao ser humano, de mais de 50 anos, 40 anos, que todos nós nascemos com uma sementinha. E nós temos uma predisposição para termos tais comportamentos e temos as nossas próprias características. Então, o ambiente ao qual nós somos inseridos, que nós vivemos, essa sementinha ela vai sendo regada e nós temos a predisposição temos os nossos comportamentos de acordo aonde nós vivemos, né? E qual que é a relação disso daí com a mulher? Então entramos ainda naquela questão da cultura, que ainda que prevalece muito sim, mundialmente, não só no Brasil, que é a cultura patriarcal. Então, antes do início existia como família, onde as atividades eram divididas entre mulher fazer tal coisa e homem fazer outras atividades, ou seja, ser o provedor do sustento da família. E a mulher ser aquela que cuida da família e faz com que tudo seja harmonioso dentro do lar. Então, quando nós falamos da cultura patriarcal, nós estamos então voltando um pouquinho naquela ideia de que quando nós crescemos mulheres, né? Digamos, com um contexto geral, tanto homem quanto mulher. Mas essa cultura patriarcal, interfere muito no nosso conceito, no poder de falar não. E já vocês vão entender um pouco sobre isso. Então você imagine só que você cresceu com uma sementinha e o ambiente familiar, ele tem forte impacto na nossa forma de ver o mundo. Então, como que funciona? Você nasce integral. Sementinha, a sua essência, o seu verdadeiro eu, certo? Então, dependendo
da família ao qual você é criado, você pode ter uma impulsão para você continuar sendo você, ou você tem aquela necessidade de se moldar para ser aceito no ambiente a qual você está inserido. Então quer dizer que é culpa da família? Não, não tem culpado nisso tudo. Por quê? Porque a forma como nós recebemos a educação, o comportamento, isso aí tudo vem vindo de gerações para gerações. Então as pessoas vão ensinando pra gente o que elas acreditam que é certo. E a cultura patriarcal, ela prevalece durante muitos anos, né? Então o empoderamento feminino, ele tem começando a desenvolver um pouquinho o que é. É a mulher voltar na sua verdadeira essência de ser mulher, para que ela possa entender quais são seus poderes e tomar a decisão que ela entende que é melhor para ela, independente da forma ou cultura a qual acredite que ela deveria ser ou não. Então o empoderamento feminino traz isso. E como que a nossa vida familiar interfere na mulher especificamente? Bom, vou citar aqui um exemplo para vocês. Quando eu era menina, primeiro que minha mãe já me criava para eu, né, daquela forma mais carinhosa, porque mulher a gente olha como uma coisa mais sensível, né, como uma pessoa que precisa de mais carinho, tem que ser harmoniosa, charmosa. Então minha mãe, quando ela queria me levar para a igreja, ela pegava e fazia uns cachinhos em mim bem perfeitinhos. Gente, eu não esqueço desses dias. E eu não gostava desses cachinhos, porque eu ficava parecendo uma bonequinha. Eu até me lembro que quando eu vi a Maísa a primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus, parece comigo, quando eu era menorzinha. Então, o que acontece? Nós mulheres, tá voltando agora pro mundo mulher, nós aprendemos nessa cultura patriarcal que mulher é o quê? Sensível, delicada, que você não pode falar não, porque falar não é feio, você tem que estar com uma cara bonitinha e sorrir o tempo todo, né? Então você tem que estar sempre perfeitinha. Em prol do quê? Senão as pessoas não vão gostar de você. Então já começa aqui, o não já é feio desde quando nós somos criança. Faz sentido para vocês? Não sei exatamente como que é, mas muitas pessoas, muitas mulheres, né, acabam crescendo. Oi, Li, aqui tá normal. Tá travando dali, mas aqui tá normal pra mim. Alguém tá conseguindo me ver? Tá conseguindo me escutar? Vai que eu tô falando sozinha aqui. Estão conseguindo me ver? Tirar esse negócio que tá muito escuro. Estão conseguindo ver? A Ana, oi Ana, tudo bem? A Ana tá falando que tá normal no computador dela. Bom, vou prosseguir, tá bom? E depois acho que dá pra continuar vendo, dar um replay aí, né? Então, o não, nós já crescemos aprendendo de que o não é uma palavra feia, né, de se falar para os outros. Então aí nós crescemos com esse pensamento de que o não é uma palavra bacana de se falar. A Selma também falando que tá normal. E crescemos com isso na cabeça, ou seja, o não é uma coisa bonita de se dizer. Lembrando que nós, mulheres, crescemos para ser uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais sensível. Então nós levamos esse conceito para a nossa vida adulta. E qual que é a dificuldade que a mulher tem no seu negócio quando ela cresce com o seu lado mais emocional desenvolvido, né? Ela tem dificuldade de falar não e ela leva esse sentimento para o seu negócio, tá? Então, quando nós mulheres levamos isso para o nosso negócio, ou seja, nós não desenvolvemos o nosso papel masculino. Todos nós temos... Travou? Gente, vocês estão me ouvindo? Aqui tá normal. Estão ouvindo? Tá travando? Oi. Estão me ouvindo? Oi. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Para eu ver se eu continuo aqui. Oi. Olá. Não tô conseguindo ver normal. Beleza, então agora eu vou continuar. Então, o que acontece? Nós crescemos com o nosso lado feminino muito desenvolvido. E o que é esse lado feminino? É o lado emocional. Então,
pensando que todos nós temos o nosso lado masculino e feminino. No mundo dos negócios, o que nós precisamos desenvolver? O masculino. O masculino é o quê? Ação, foco, direção, atitude. E o feminino é o quê? Intuição, criativo, emocional. Mulheres que crescem desenvolvendo muito o seu lado emocional tendem a ter dificuldade de falar o não. E levando isso para o seu negócio, acaba até muitas vezes prejudicando. Por quê? Porque impacta na hora de você formar um preço, na hora de alguém te pedir uma coisa, um produto, um desconto, e você dá sem pensar. Leva também aquele sentimento de culpa, de você querer ajudar as pessoas, né? Então isso impacta bastante. Quais são os sentimentos que nós temos quando nós temos dificuldade de falar um não? Tá? O não, ele acompanha 3 tipos de sentimento. Tá? Primeiro, o sentimento de medo. Deixa eu pegar aqui para eu poder não perder o fluxo. O sentimento de medo. O medo é do que vão falar, de magoar as pessoas, de decepcionar as pessoas. Então, quando nós pensamos em falar o não, logo vem na cabeça. Pensem, vocês. Alguém te pede alguma coisa. Pode ser que um dos fatores que te impeçam de falar o não é o medo de magoar essa pessoa, tá? Só que nós não temos culpa, né, gente? Na verdade, o não, ele é tão importante na nossa vida quanto o sim também, né? O outro sentimento também que nós temos quando nós queremos falar o não é o quê? O culpa. Quando nós dizemos não a alguém, a pessoa fica triste, com cara de chateada. E aí ela começa a falar assim, nossa, você vai fazer isso comigo? Né? E aí o que você faz? Ai, tá bom, vai, então sim. Mesmo querendo falar não, tá? E um outro sentimento que nós temos quando nós queremos falar não é a vaidade. O que é a vaidade? Imagina que você cresceu querendo ser aceita. Por quê? Porque a sua vida foi difícil, ou porque você tem aquela necessidade de ser aceita pelas pessoas. Então, se eu falar sim para todo mundo, as pessoas vão me achar uma pessoa legal, as pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão me achar bacana, você vai ser aceita e de uma forma inconsciente você está se enganando, achando que você está feliz. Porque no momento que você falar não para alguém, essa pessoa vai automaticamente te achar chata ou egoísta. Então, você fica com tanto medo que você prefere falar sim para que as pessoas aceitem você. Tá? Então, esses 3 sentimentos são 3 sentimentos que dominam uma pessoa que tem dificuldade para falar não. E uma das outras coisas que eu acho muito importante de falar é a autoafirmação. Quando nós não sabemos falar não, muitas vezes também está relacionado a nós temos uma baixa autoestima. Né? Por quê? E como que isso está correlacionado? Se eu não entendo os meus valores, não entendo os valores do meu negócio e o quanto ele realmente é importante. Na formação, por exemplo, do preço de um produto. O meu produto ele tem o valor X. Aí alguém chega para você e fala, quero um desconto. Tá bom. Você dá o desconto para a pessoa sem levar em consideração o tempo que você levou para fazer isso. E o tempo nosso é a nossa vida, né, gente? É ou não é? O tempo não é dinheiro, é a vida que nós temos. O tempo que nós deixamos de ficar com o filho, com o marido, de fazer coisas que nós gostamos. Então, nós estamos dedicando a nossa vida no nosso negócio, no que nós estamos vendendo. Então, o que é a sua vida para você? O valor que você se dá está relacionado à sua autoestima. Então, se você se vê de uma forma sem tanto valor, então quer dizer que você acaba oferecendo seu serviço ou vendendo as suas coisas de uma forma muito mais barata sem fazer análise de como um todo é você, a sua vida. E como que também o não interfere no seu negócio. Muitas vezes, se alguém não estiver conseguindo ver, me fala, tá, gente? Muitas vezes, como que isso interfere? Cobramos mais barato do que outras pessoas. Porque você não acha justo cobrar mais caro das outras pessoas, né? Alguém aqui já passou por isso? Gente, eu já passei por isso, né? E eu achava que estava sendo boazinha com as pessoas, né? E na verdade eu só me enganava, tá? Então é muito importante a gente ter noção assim, de quanto que vale a sua hora, de quanto que vale o seu tempo, né?
identificar isso, vai sim falar o quanto que você está predisposta a cobrar pelo seu serviço, o quanto você está disposta a colocar pelo seu produto, entendeu? E se alguém falar assim, nossa, tá caro? Você fala, não, é isso que vale o que eu faço. Aí o que acontece? Você consegue se manter firme. E aí vai na negociação, tudo bem? Mas você entender exatamente qual o valor que tem o seu negócio, porque o seu negócio é você. Essa é a grande verdade, tá? As clientes, muitas vezes elas nem pedem desconto e você já está oferecendo porque você acredita que está perdendo você está perdendo o cliente, perdendo o negócio. E aí o que acontece? Não! Muitas vezes você vai ver no final do mês, você não tem nem como pagar as contas, trabalhou muito e você nem sabe o que está acontecendo com você. Porque você quis tanto satisfazer os outros, né? Que você não analisou a situação de prós e contras dessa decisão, tá? Então esse é um dos fatores que prejudica também o seu negócio, de você não falar não. Um outro o que acontece? Muitas vezes para quem é empreendedora, né? Nós temos muitas mulheres querendo fazer negócio, etc. Só que é muito importante nós sabermos o seguinte, tá? Todos nós temos do lado positivo e negativo, nós somos boas e somos ruins, nós somos fracas e fortes, enfim. Da mesma forma que existem pessoas que tendem a utilizar mais as forças boas e positivas, existem também pessoas que têm e no final você estará sem dinheiro e sem saúde. Exatamente isso, né? A Gana falou aqui, no final você estará sem dinheiro e sem saúde, porque você trabalhou demais e ganhou pouco. Opa! Né? Então é muito importante você se atentar a isso no final do mês. O que eu fiz que não está rendendo para mim? Pode ser o motivo de você não analisar com uma forma racional o seu negócio. Bom, o importante no mundo dos negócios, que eu estava falando aqui, assim, gente, o mundo do negócio, imagina que nós temos vários papéis na nossa vida. E nós temos o quê? O nosso feminino e masculino, que é o equilíbrio das nossas forças, né? Nosso emocional e nossa razão. Em casa, existem momentos que você precisa ser uma pessoa emocional para lidar com o filho, com o marido, no momento de descontração, carinho. Existem momentos que você tem que utilizar a sua força masculina, que é o racional, dar bronca no filho que não faz lição, que não fez as atividades dele. Você tem que, ou seja, migrar a sua personalidade conforme os papéis que você faz. Agora, indo para o mundo dos negócios, sim, também temos que ter esse equilíbrio da mesma forma. Porque se você quer fazer um negócio saudável, então você tem que ter o equilíbrio do seu masculino. Porque negócio é resultado. Resultado é ação. Ação é masculino. Ou seja, desenvolver um pouco é o poder do não, o poder de pensar antes de falar o sim ou não, de você simplesmente analisar realmente de uma forma mais racional as decisões que você toma no seu negócio, tá? Então, quando nós não temos esse equilíbrio, quando alguém chama a gente, por exemplo, para fazer uma parceria, e essa parceria tende muitas vezes ou a favorecer um ou o outro, ou os dois, que é o ideal, que é aquele equilíbrio de troca, tá? Só que quando nós somos boazinhas demais, né? Eu já fiz isso, tudo bem? Eu sei muito bem como que a gente fazer uma parceria que não dá certo, né? Porque eu ficava assim, vou fazer parceria com essa pessoa, ela parece legal. E no fundo, depois eu analisava que essa parceria, ela não me favorecia. Mas o que acontece? Como eu falei, existem pessoas que tendem mais para o lado bom e outras que tendem mais para o lado não tão bom. Então nós, como mulheres de negócio, nós temos que o quê? Ter malícia. Entender que nem todo mundo é uma pessoa que está predisposta a ajudar. Nem todo mundo é uma pessoa que está predisposta realmente a fazer uma parceria ganha-ganha, né? Então, desenvolver essa malícia, o lado masculino e o poder do não no seu negócio é o que vai fazer você ter sucesso, que pode ser um dos fatores, né? Que vai fazer você ter sucesso ou não no seu negócio. Ou seja, equilibrar suas forças feminina e masculina para que você aprenda a desenvolver um não, tá? E isso não é só nos seus negócios, na verdade também na sua vida pessoal, né? Às vezes chega alguém para te pedir um dinheiro emprestado, você está com dinheiro exatamente para poder pagar uma conta, e aí você vai lá e empresta para a pessoa não te devolve, e aí você fala, meu Deus, eu me lasquei. Já aconteceu comigo. Vocês podem imaginar que eu era uma pessoa que só falava assim. Eu já estou curada, gente. Graças a Deus.
Então, tudo que eu comento com vocês realmente é estudo, é atendimento de coach que eu fiz e é experiência de vida, né? Então, juntando tudo isso, me tornei hoje a mulher que eu sou. Graças a Deus, eu estou aqui para poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, E tem uma coisa que eu aprendi no curso no curso que eu estou terminando, né, de condução do sagrado feminino, que é despertar o potencial da mulher desde a sua origem, né, resgatando muitas coisas. Que ser uma mulher, como fala, né, que ser uma pessoa, é a palavra que tá me fugindo aqui, mas eu vou lembrar, que ser uma pessoa boa não é dar o que você não tem, é dar o que tá sobrando, né? Por exemplo, aquilo que tem ali vai te fazer falta, gente? Então analise bem, né? Se isso vai te prejudicar. Então, se for necessário, falar um não. Por quê? Porque falar não mata ninguém. E se você falar não com essa pessoa, ela vai dar um jeito. Entende? Então, muitas vezes, nós mesmos nos colocamos nesse papel. Ai, obrigada, Lu. Nós mesmos nos colocamos nesse papel e depois perguntam o que foi que eu fiz para merecer isso, né? Então, já aí um insight. Digo que isso aqui não é uma coisa fechada, né? Então, fica aí só as dicas. O que for melhor para você leva para casa. O que não for, você já descarta, tá bom? Aí você me pergunta, tá, Kel? Eu já vi que eu faço parte disso. Mas como mudar? Como fazer essa transformação? Agora vocês que estão aqui comigo online, vocês já passaram por alguma coisa dessas coisas que eu já falei? Compartilhei comigo e vai falando aí que eu vou lendo. Já aconteceu com você de você falar sim pra pessoa, querendo falar não, e depois você teve algum tipo de consequência? Compartilha aí comigo, tá? Compartilha comigo aí que eu vou ler, porque realmente você já dá esperando reconhecimento. Quando nós damos esperando reconhecimento, o que nós estamos esperando? Carinho. Ou seja, eu estou carente. Valorização, autoestima. Né? Porque quando nós precisamos de alguém reconhecer algo que nós fazemos, nós estamos querendo que as pessoas gostem da gente. Né? Então... É isso que acontece, né? Então, e assim, a gente tem que entender que nem todo mundo vai reconhecer os nossos valores, reconhecer quem nós somos e o que nós fazemos, porque cada um tá num nível de consciência, cada um tá num nível de intelecto espiritual, num nível emocional, de uma forma muito diferente da gente, né? Então, quando você começa a desenvolver sua autoestima e começa a desenvolver realmente esse seu poder, né, do não, o seu lado masculino, você começa a entender um pouco mais as pessoas. E quando nós não dependemos das pessoas para ser feliz, então se ela reconhece ou não, tá tudo bem, né? Porque o importante é que nós sabemos quem nós somos, né? Então agora eu vou compartilhar com vocês, gente, as 14 dicas que eu prometi para vocês. Mas antes disso, eu quero falar para vocês de uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou líder de um movimento de empoderamento feminino aqui em Osasco, chamado Poderosa Maria. Esse movimento é um movimento sem fins lucrativos. Vai ter no dia 27/7, aqui na Marechal Rondon, no auditório do Centro de Formação de Professores. Quando terminar a live, eu vou deixar o link aí para vocês se inscreverem, porque esse movimento está ganhando grande repercussão. Hoje eu estava aqui com o prefeito de Osasco, com o Rogério Lins, com assessoria e com outras pessoas, porque esse movimento ele realmente vai crescer muito, porque tem muita mulher precisando, tá? Ele é apartidário, ele não tem fins religiosos, ele envolve coaching, envolve empoderamento e empreendedorismo. Então, se você é de Osasco, tá aqui no grupo, se inscreve e participe, tá? A Luciana foi e ela sabe o que é esse movimento. Ele é maravilhoso, não tem pra ninguém. Porque ele realmente empodera, ele transforma. E no próximo que nós vamos ter agora, gente, ele vai ter uma jornalista, que também escreveu, publicou um livro, vamos ter constelação familiar, e eu vou falar sobre o equilíbrio do feminino e masculino através da arte da guerra para mulheres. Então, se você é de Osasco, ou mesmo que você não seja, se inscreve, vai lá, que você vai amar o movimento Poderosa Maria. Voltando aqui para nossas dicas. Bom, a dica número 1. Né, que eu acho que é a solução para a maioria das coisas que acontecem na nossa vida. Descubra o seu valor. Quem é você? Qual que é a sementinha que você nasceu para ser?
autoconhecimento. Esse daí é uma das principais chaves. Amor próprio. Tá? Existem muitos livros, tem muitas dicas, inclusive com as meninas que são do Sebrae, que nas palestras falam sobre coaching. Muitas vezes nós estamos tão entretidas com tanta informação que a resposta que nós queremos está na nossa frente, na nossa cara, perto da gente e a gente não percebe. Né? Então, centramento, foco e começar a observar o que está na sua volta, o que tem perto de você. Não o que um lá fazendo sucesso está fazendo. Tantas mulheres maravilhosas que estão ajudando, que estão apoiando vocês. Aproveitem isso, é riqueza demais. Valorizem, tá bom? Bom, a dica número 2, primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você tem o direito de rejeitar o pedido das pessoas. Tá? Não mata ninguém. E outra coisa, quando nós falamos não, só sim, lembra que eu falei que tem muitas pessoas que tendem a ser uma pessoas não tão legais assim, né? Elas percebem que você só fala sim. E o que acontece? Elas percebem que você só fala sim, e aí elas vão sempre pedir pra você, e quando você falar o não, elas vão fazer chantagem emocional pra você falar o sim. E aí ela te faz sentir culpada, porque você falou não pra ela. E às vezes ela até utiliza-se de estratégias emocionais para te convencer de falar o sim para ela, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos o direito sim de falar o sim. O direito sim de falar o não. Entende? E começa agora a entender quais são as pessoas que quando você fala não, elas começam a te criticar. Que aí você vai entender realmente qual a intenção que elas têm por trás de te convencer a fazer algo que sabe que de repente vai te prejudicar. Filho faz muito disso. Nossa, mãe, você vai fazer isso com teu filho? Eu não sei se vocês têm filho, gente, mas meu filho fazia isso comigo. É quando eu percebi, eu falei, às vezes até ficava triste. Aí quando eu saía de casa, me falava assim, Kel, ele tava bem. Ou seja, é a chantagem emocional das pessoas. A dica número 3 é aprender a dizer não. E agora eu vou compartilhar com você algumas dicas para você poder falar não de uma forma fina, educada. Tudo bem? Bom, então imagine só que você vai falar não para uma pessoa distante, né? Como que você vai falar com essa pessoa? Você vai falar para a pessoa, vai dar um não discreto. Vai falar assim para ela: então, não, mas você fala não pra ela e fala, mas desculpa, eu tenho que fazer tal coisa. Vamos lá, gente, eu vou dar algumas dicas pra vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu já falo não, que não posso por causa de tal coisa, tá? Mas muitas vezes, quando você tá começando num processo de começar a falar o não, você pode começar com essas dicas mais simples, tá bom? Porque aí você vai ganhando mais segurança, vai se adaptando um pouco mais na reação das pessoas, tá? Muitas vezes a gente acaba nem falando não por medo da reação que a pessoa vai ter. Porque algumas pessoas, elas tendem a ficar ignorantes, grossas, né? E isso acaba magoando a gente. Mas isso é uma frustração dela e isso não tem nada a ver com a gente, tá? Bom, o não para as pessoas mais distantes, né? Você fala um não, mais uma desculpa. Né? Um não fofinho, né? Olha, eu acho que não vai ser possível, eu acho que eu não vou conseguir dar o que você precisa. É um não fofinho, sabe? Quando, por exemplo, for uma pessoa da sua família, etc., você pode falar dessa forma. Não. Então, não vai dar, sabe? Que eu tenho umas coisas pra fazer, etc. Então, é uma forma de você falar um não, tá bom? Para as pessoas mais próximas. Bom, uma outra forma de você pensar sobre o não é o stop e avalie. Imagina só que eu te pergunto alguma coisa agora. Eu falo assim, me dá R$1.000 aí. Você pode até ter. Né? Aí você vai parar, respirar fundo e vai treinar a sua mente para você não falar um não ou um sim logo de cara. Né? Um dos principais segredos para você aprender a falar um não é você respirar 2 segundos, 2, antes de responder alguma coisa para alguém. Você respira. E depois você pensa. E aí você responde. Tá bom? Então, stop, pare e pense.
Agora eu vou dar uma dica pra vocês, o dia do não. O dia do não é aquele dia que você simplesmente vai falar não pra tudo, tá? Então imagina só que você vai passar um dia e alguém vai perguntar alguma coisa no trabalho. Fala não. Alguém te pede alguma coisa, fala não. Então você faz o exercício do não. Um dia, o exercício do não. E no final do dia, você vai avaliar qual foi o sentimento que você teve quando você disse esse não. O que isso ocasionou pra você, tá bom? Outra coisa, a dica número 6. Você pode, por exemplo, escrever tudo que vem na sua mente quando você quer falar o não. Escrever, porque assim, muitas vezes, dentro da nossa cabeça, esses sentimentos eles ficam nebulosos. Mas quando nós tiramos isso do inconsciente para o consciente, através da escrita, você começa a entender quais são os sentimentos que você está tendo, para identificar se é medo, se é autoafirmação, se é satisfação do ego, se é baixa autoestima. Lendo isso que você está sentindo quando você quer falar não, tá bom? Bom, ganhe tempo. Se você não consegue, por exemplo, falar um não para a pessoa logo de cara, você pode dizer, por exemplo, que você precisa ver se você vai ter compromisso naquele momento, e aí depois você responde, tá bom? Eu uso isso para realmente ver se tem compromisso, porque eu tenho agenda, eu tenho muitos compromissos, né? Mas primeiro eu respiro para analisar, para ver se aquela solicitação realmente está condizente. E aí eu vou analisar se aquela data específica, etc, que a pessoa precisa, ou aquele favor, ele é possível de ser realizado, né? Então você pode utilizar várias formas para isso. Mas enquanto está aprendendo, você pode ganhar tempo. Não responda de cara. Fala, olha, eu vou ter que verificar e depois eu te falo, tá? E também tem outra técnica, que é a dica número 8, que é o repita, repita. É uma técnica chamada disco arranhado. O que acontece? A pessoa, você vai ficar firme na sua afirmação de não. Aí a pessoa vai ficar tentando te convencer. Aí você fala não. Ela até te convencer. Você fala não. Aí até te convencer, você fala não. Ou seja, o repita e repita, que é a técnica do disco arranhado, é você reafirmar a sua posição a todo momento e você não mudar de ideia sobre hipótese alguma. Entendeu? Então, esse também é um exercício muito bacana de ser exercido, tá? Porque muitas pessoas, como eu falei, elas vão tentar te convencer de que ela quer o sim, certo? Ela sempre vai querer o sim. E aí, muitas vezes, você falando não, ela vai te convencer do sim, você mantém a sua postura, tá? A dica número 9. Essa é muito bacana, né? É uma ferramenta até, inclusive, que é utilizada no coach, mas você pode tanto dividir no lado direito ou no lado esquerdo, ou como não fazer dessa forma. A dica é respirar em primeiro lugar, 2 segundos. Falar para a pessoa que você vai pensar. E aí você vai escrever o pós e o contra dessa decisão. Se eu tomar o sim, o que vai acontecer comigo? Se eu tomar pelo não, o que vai acontecer comigo? Entende? Então essa é uma técnica muito bacana. Porque quando você lista as consequências das suas respostas, aí você fala, não dá pra fazer. Eu tenho que falar não. Aí minha filha, você se empodera lá e não, né? Bom, a dica número 10. Essa aqui é muito legal. Não é sua culpa. Ou seja, você não pode se sentir culpada quando alguém reage mal a um não que você fala. Isso aí é uma questão dela ter dificuldade a aceitar e se frustrar. Ou seja, essa questão é sua dela, né? Ou seja, se ela não está preparada para ouvir o não, então isso daí é uma questão que ela tem que trabalhar e não você. Tudo bem? Não se sentir culpada por causa disso, tá? Porque a pessoa vai tentar te convencer com pirraça ou de alguma outra forma. E aí você não tem que se sentir culpada por causa disso, porque a questão é, ela não sabe lidar com o não, com a frustração, entendeu? E ela vai tentar jogar essa dificuldade de lidar com isso pra você. E aí você devolve pra ela, porque a batata é dela. Uma outra dica também que nós chamamos de feedback burger, né? Você elogia a pessoa,
Aí você fala não e depois você agradece. Vamos ver se você já teve isso com alguém, né? Você elogia, olha, agradeço demais por você estar lembrando de mim, mas eu não tenho condições de nesse momento fazer isso. Olha, mas muito obrigada por você lembrar de mim. Consigo entender? Eu acabei de falar um não. Mas foi elogiando, foi agradecer, foi falando não e depois agradecendo. É uma forma da pessoa entender que é um não. Tá bom? Passe e repasse. Como que é essa dica? Dica número 12. O passe e repasse, ele é assim. Alguém vem e te pede alguma coisa, né? E aí você fala assim, não, né? Não dá pra fazer tudo. Aí a pessoa, o que ela vai fazer, gente? Ela vai procurar outra pessoa pra resolver o problema, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita, mas se eu não ajudar essa pessoa, meu Deus, ela vai ficar mal, né? Não, gente. Quando alguém quer algo que você não está no seu alcance, você fala não pra ela, se realmente é importante pra ela, ela vai arrumar uma outra alternativa, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu precisar muito de uma pessoa, essa pessoa falou não pra mim, né? Eu não critiquei ela porque eu entendo as razões de cada pessoa. E eu procurei outra alternativa e achei, né? Então, quando nós falamos o não pra pessoa, ela vai dar um jeito. Né? Como eu falei, salve exceções, cada caso é um caso, e também a sua disponibilidade de estar ajudando, fazendo aquela coisa que a pessoa está pedindo. Desde que não te prejudique, né? Por que não? Não é mesmo? E também a dica número 13 é você fazer uma outra proposta. A pessoa chega pra você, pede alguma coisa, em vez de você falar o não, se for uma coisa até que favorável para você, ou for realmente algo que dá para ser feito, você pode fazer uma contraproposta para ela. Olha, eu não consigo, por exemplo, vou dar um exemplo de empréstimos de dinheiro. Nossa, Kel, eu preciso de R$ 1.000 emprestado. Olha, 1.000 eu não tenho, mas eu tenho 100, entendeu? Se você quiser... Ela pode falar, não, mas se não for 1.000 eu não posso. Então, infelizmente, eu não tenho como estar te ajudando. É uma forma, de repente, de você disponibilizar alguma coisa para alguém ou ajudar alguém de uma forma, sem dar tudo que ela está pedindo, né? Porque às vezes a gente não tem como ajudar de todas as formas. Como eu falei, lembrando desde que isso não prejudique você, tá? Porque aí vai ser outro problema que você vai arrumar para tua cabeça. Então, se a pessoa ela não quiser a contraproposta, você encerra o assunto. E como que você encerra o assunto? Tá bom, certo. E morreu o assunto, ela vai entender que isso é um não também. E eu falei 14, mas tem uma dica extra aqui. Bom, refletir sobre o não, né? Quais são as situações que você passa na sua vida que você gostaria de dizer o não e você não fala, né? Que eu acho que isso é um dos fatores mais importantes, né? Assim, quando você estiver diante dela, você vai se sentir mais preparado. Aí, o que você vai fazer? Você vai marcar quais são as situações que aconteceram na sua vida, ou que tem acontecido, que você queria falar não. E aí, você vai anotar e vai escrever num papel com essa situação, vai na frente do espelho e vai praticar a resposta que você vai dar desse não para essa pessoa, como se ela estivesse perto de você. Então você vai pegar o não que você quer falar e vai praticar esse não na frente do espelho. Entenderam, gente? Dá um joinha aí para eu saber se vocês entenderam, tá? Então você vai praticar na frente do espelho. Quando acontecer de novo essa situação, você vai lembrar de que você viveu essa situação lá na frente do espelho e você vai saber quais são as respostas que você tem que dar para que você possa conseguir falar um não. Obrigada, Eliane. Bom, eu vou compartilhar depois com vocês algumas dicas extras aí. São 6 passos, 6 coisas que você pode falar para você dizer um não para alguém, baseado nesse conceito que nós falamos aqui. Não dá para colocar no Facebook porque as dicas são muito grandes, entendeu? Mas depois eu vou montar um materialzinho no meu blog e eu coloco isso porque eu vou escrever um artigo sobre o poder do não e quais são as dicas também. Aí eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Bom, alguém quer tirar alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa? Gente, porque, sinceramente, eu deixei de me frustrar e prejudicar minha imagem, tá? Porque eu falei não para 2 parcerias que eu vi que não tinha interesse de me ajudar, tá? Então, desenvolvam realmente o não.
Aprendam que falar não não é errado. Porque acho que a coisa que mais prejudica nós de falarmos o não é acreditar que o não é ruim. Isso não é verdade, tá? E como foi que eu falei, a importância, o equilíbrio do não na nossa vida, ele é muito, 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 muito importante, tá bom? Eu compartilhei essas dicas aí com vocês, eu espero que tenha ajudado vocês, entendeu? E vocês querem tirar alguma dúvida comigo, gente? Eu abro pra dúvida também. Ó, alguma dúvida? Eu acho que não, né? Tá todo mundo já sabendo falar não? Tá, pode falar, Li. É verdade, o ouvir o não foi aquilo que eu falei, né? Uhum. Tá, Li, pode falar. Poxa, uma pena ali, mas olha o que acontece. A live, ela vai ficar salva aí, tá bom, no grupo. Aí o pessoal vai poder assistir também, né? Eu acho que é muito importante acho todas as lives que vocês façam aqui. Mas fica disponível para elas assistirem depois também. Às vezes perdi oportunidades por medo de ouvir ou não. Olha, a Gana comunica falando aqui, né? Foi aquela questão da gente, o medo, né? Da mesma forma que tem o medo da pessoa ouvir o não, também tem o nosso medo de ouvir o não, né? Então o que acontece? O que você pode fazer? Se eu ouvir o não, o que vai acontecer? Então você começa a trabalhar o possível não, mas não foca no não. Foca no que está acontecendo com você. Porque quando o não nos bloqueia de fazer algo, aí é questão de você realmente trabalhar o não, tá? Começar a pensar o que vai acontecer comigo de pior, entendeu? Se eu levar um não. Só isso. A Eliana ela já foi logo tocar na caveira, né? Eu aprendi a dizer não, ponto. E a pessoa que entenda. Porque realmente, gente, nós não temos a obrigação de dar satisfação para as pessoas por falar o não, né? Mas você pode falar, não, olha, não é possível. Pronto, porque a sua vida realmente é sua. Você sabe por que não, né? E muitas vezes a pessoa fala, nossa, falou não porque não gosta de mim. Aí a pessoa tem baixa autoestima, aí já é outra história, né? Então, para nós também vale o inverso, né? Quando você escuta o não, o que você sente? Né? Aprender a lidar com o não é muito importante, porque de todas as energias que nós temos, do equilíbrio, da dualidade, né? Do feminino, masculino, do sim, do não, da luz, da sombra, aprender a lidar com a nossa sombra, com os nossos medos, é importante demais. Porque tem um momento que acontece que nós ficamos impedidos de ir para frente, porque nós não sabemos nos dar com as nossas frustrações, com os nossos medos, e principalmente com ouvir o não. Tá? Para quem me acompanha ou está aí junto comigo, sabe que eu tenho feito muita coisa, né? E eu tenho escutado muito não. Mas tá tudo bem, aí eu faço outro jeito. Ou o que eu posso fazer, por exemplo, para eu ouvir um sim, né? Então, eu acho que a vida é um aprendizado. Nós aprendemos a todo momento, tá? E é isso que faz nós evoluirmos. Mas nós só evoluímos quando nós aprendemos com algo que de repente não deu certo. Que bom, fico muito feliz com vocês, gente. Olha, bom, eu vou finalizando então por aqui essa live maravilhosa. Agradeço novamente por estar aqui com vocês. Tá bom? A live vai ficar aí gravada. Fica o convite novamente para vocês participarem do Movimento Poderosa Maria. Eliane, já tá feito o convite aí. Você tem que ir lá palestrar para as mulheres no Movimento Poderosa Maria, porque nós abordamos o tema de empreendedorismo, tá bom? Tem muita mulher que tá lá e que as dicas que você fornece também são muito importantes. Depois a gente conversa, tá bom? Ó, beijo, 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 gente. Tchau, tchau. Não, sim, não, sim, não, sim. Tchau, tchau. Deixa eu concluir aqui.